Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vou falar sobre o BTHF, Hedge Fund do BTG, que incorporou, né, os ativos do BCFF há um tempo atrás, aí para quem é novo no canal e não dormiu nesses meses aí, viu o BCFF desaparecer. Desculpem, o BTHF incorporou os fundos de fundo, o fundo de fundo do BCFF, todos os fundos para carteira, e hoje é um hedge fund aí muito bom, com a marca BTG. Mas bora mais um mês aí acompanhando o relatório de maio já do BTHF. Bora para ele e não deixa de curtir este vídeo, beleza, pessoal? Então, bora para o relatório gerencial de maio do BTHF. Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que me chama a atenção, e eu já comentei em alguns outros vídeos com vocês, é que enquanto algumas outras gestoras estão padronizando os relatórios da mesma gestora para um mesmo padrão, a gente vê o BTG, ele não tem padrão para os relatórios, né? Você tem o BRCR, BTLG, BTHF, são todos diferentes, podiam padronizar e seguir todos a linha do BTLG, mas fundo aí com a cota patrimonial 10 e 14, cota de mercado 8 e 18, um bom deságio, né? Um deságio, vamos ver quanto que ele fechou hoje, BTHF. Deve ter caído porque hoje foi um dia de estresse no mercado por causa da questão das possíveis taxações, 8,50. Até que no caso em relação ao fechamento ele valorizou, mas mesmo assim ainda continua com um deságio bem interessante, mas pessoal, lembrando e para vocês tomarem muito cuidado com a avaliação de deságio e ágio em relação ao patrimonial quando um hedge fund tem imóvel físico na carteira, porque essa porcentagem de imóvel físico na carteira, ela tanto segura a valorização do valor patrimonial, quanto a desvalorização dele por causa da parcela de imóvel que é avaliada uma vez por ano. Já os outros ativos, fundos imobiliários, CRIs, são basicamente avaliados todos os dias. Já essa parte da carteira é avaliado uma vez por ano. Então, se o valor patrimonial era para subir, ele fica travado porque ainda não teve a avaliação do imóvel. Então, só tome muito cuidado com isso. Então, aqui desde o mês passado, né, que o fundo integrou ao IFIX, e aí eles falando aqui sobre um resultado de aumento aí provavelmente de liquidez, valorizou aí 8,66, embora essa valorização em tese não tenha muito a ver com a entrada no IFIX, o IFIX tem mais a ver com liquidez, mas pode ser, eles estão incluindo, colocando aqui que essa valorização pode ter efeito aí da entrada do IFIX. Porque esse mês eles realizaram algumas vendas estratégicas em posições secundárias, com o objetivo de capturar ganhos e reforçar a posição de caixa no fundo, a gente vai ver lá no DRE do fundo. Pessoal, cenário macro, o cenário macro, principalmente para nós aqui, mudou completamente hoje por causa dessa mini tentativa de reforma tributária que o Haddad está tentando passar, mas como é que a gente sabe que aqui no Brasil até o passado é incerto. Todas as tentativas anteriores aí, eles voltaram atrás no mesmo dia. Hoje ainda não voltaram atrás. Vamos ver, porque tributação sobre LCI, LCA, CRI, CRA, isso pode afetar todos os fundos imobiliários, inclusive, a partir do ano que vem, tá? Isso tem que passar pelo Congresso. Como tem LCA no meio, a bancada agro vem forte aí para não deixar passar. Então o fundo hoje aí, ele tem 27% em fundo de papel, 15% em CRI, um pouquinho de caixa, ele aumentou a posição de caixa, como a gente falou, eles falaram no início, né? Fundo de tijolo 27,9% e ativo real imóvel 18,6%. Os indexadores meio a meio. Setor de CRI, fundo imobiliário, 30% em papel, 20% corporativo, 14% em shopping, hotelaria e outros. A duration aí maior que 4 anos, 60,46%. Aqui é a carteira do fundo, os CRIs que o fundo tem. Esses CRIs todos vieram do BTHF original. Já a parte de fundo imobiliário, grande parte dela veio do BCFF. Então aqui o fundo tem alguns fundos de tijolo, fundos de papel. Não é uma das carteiras que mais me agrada, tá? Eu prefiro a carteira do ITRI em termos de fundo imobiliário. Aqui hoje como é que está a alocação do fundo, 89% alocado, os ativos, né, alocados em 89%, 54% em fundo imobiliário, 15,6% em CRI, 18,6% em ativo real e 10,9% em caixa.
E as sensibilidades, né, que o quanto que o fundo... Eu gosto mais quando o fundo coloca... O fundo poder, na verdade, o fundo poderia colocar como o KNHF coloca. A sensibilidade, o quanto que o fundo está negociando preço por metro quadrado da parcela de imóvel físico dele, acho que seria bacana eles colocarem aqui. A gente vê o deságio que o fundo tá. E aqui a DRE do fundo, a gente vê que teve uma diferença grande em termos de CRI do mês passado para esse, provavelmente em função da inflação de fevereiro. Teve uma receita de ativo real aqui, o ganho de capital que o fundo falou que fez, né, 143 mil, resultado de operações em fundos imobiliários e ações. E aí o fundo gerou 9,3, pagou 9,2, 0,01 centavo, é muito pouco. Ele praticamente gerou o que ele pagou. O guidance do fundo 0,92 a 0,98, mantido na borda inferior. E é isso, pessoal. Um fundo que vem indo super bem. Tem a grife BTG por trás aí, como a primeira ou segunda maior gestora que a gente tem no mercado hoje. Fundo com bom deságio, e aí sempre deixando o disclaimer aqui para vocês tomarem cuidado com o deságio de hedge fund que tem imóvel físico. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.